Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, público presente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início a esta sessão ordinária. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária vereadora Ana Tonelli proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos apenas vetos neste início de sessão. O primeiro deles é o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê instituição de campanha informativa sobre a doença celíaca de intolerância ao glúten. Veto total ao projeto de lei do mesmo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige nos carrinhos de compras dos supermercados dispositivo de segurança para transporte de crianças. Veto total ao projeto de lei do vereador Pastor Roberto Conde Andrade, que prevê comunicação aos pais da ocorrência de faltas dos alunos da rede municipal de ensino. Veto total ao projeto de lei do vereador Pastor Roberto Conde, que institui a campanha Doe Livros e Revistas para as bibliotecas e escolas municipais. Veto total ao projeto de lei do mesmo vereador Pastor Roberto Conde, que prevê sanção e procedimentos no caso de trote telefônico contra o Serviço de Assistência Médica de Urgência, o SAMU. Veto total ao projeto de lei de autoria da vereadora Marilena Negro, que inclui no calendário municipal de eventos a Semana Municipal da Adoção, semana que antecede o dia 25 de maio. Senhor presidente, esta é a matéria que nós temos iniciando esta 169ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes, portanto, nós temos número legal, podemos passar a nossa ordem do dia. Tendo a ata da 168ª sessão ordinária, realizada em 16 de outubro de 2012, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvermani. No último dia 17 de outubro, no período da tarde, esteve aqui nessa Casa de Leis
acompanhados da professora Lourdes, do SESI Vila Progresso 179, uma classe de alunos do 4º ano do ensino fundamental, e além de conhecerem o prédio, as dependências, tive a oportunidade também de passar uma explanação das funções do Legislativo Municipal, e representando essa Casa de Leis, protocolei diversas sugestões apresentadas pelos alunos, e a pedido da professora Lourdes, estou encaminhando a Vossa Excelência essas sugestões de alunos do município de Jundiaí. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvio Armani. Então, será recebido, e dentro das possibilidades, iremos atender às reivindicações. Primeiro item da nossa ordem do dia: veto total, projeto de lei de número 10.842, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 7.455, para especificar filmes de alerta de interesse público a ser exibidos no cinema. Está em discussão o veto total. Peço palavra. E atém ao vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de veto total ao projeto de lei 10.842, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 7455/10 para especificar filmes de alerta de interesse público a ser exibido nos cinemas. O presente projeto, aqui pelo parecer da nossa consultoria jurídica, a princípio foi pela legalidade e inconstitucionalidade, posteriormente a Comissão de Justiça e Redação aprovou tal fato, foi para o Executivo, para o seu veto, e retornou a essa casa dizendo que o projeto era ilegal e inconstitucional. Pelo parecer da consultoria do Departamento Jurídico da Prefeitura, da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, o projeto fala-se que tem um custo, que tem algo, que tem isso, que tem aquilo, porém, senhores vereadores, o projeto, no meu ponto de vista, e até por formação jurídica, ele não deixa de ser legal e constitucional, ele é legal e constitucional, razão pela qual pediria aos senhores vereadores que votassem pela derrubada do veto, e faço aqui também, vereador Val, o meia-culpa pela sua saída e nós não defendermos os projetos de quem não está na casa, às vezes por alguma ausência, né? E por essa razão estou subindo essa tribuna e peço o parecer, peço o voto pela derrubada do veto, até porque não é ilegal, não é inconstitucional, não onera o poder público, é simplesmente exibição em telas cinematográficas. Tem também um projeto, se eu não me engano, do vereador pastor Roberto Conde, do Disque 100, né, para ser exibido antes das sessões, que infelizmente também foi vetado e também não é ilegal e inconstitucional. Então, pediria aos senhores vereadores que derrubassem o presente veto. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão, o veto total ao projeto de lei. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadoras, público presente aqui nesta manhã, quero aqui defender o projeto de lei 10.842, do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 7.455/2010 para especificar filmes de alerta de interesse público a ser exibidos nos cinemas. É o veto. Então, sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, sabemos que muitos projetos de lei, principalmente vetos que passou por esta casa, nós defendemos aquilo que é de interesse à sociedade jundiaiense. E não é por hoje que, na ausência do nobre companheiro aqui na tribuna, que não vai poder usar a fala para defender o projeto de lei, com certeza eu estou nessa tribuna para defender, não só esse projeto, quanto outros que virão por aí. Então, portanto, já foi falado pelo o nobre companheiro Paulo Sérgio de Oliveira, Martins, né? E a gente sabe que, desculpa pelo Oliveira, mas é Martins. E a gente Tenho sabe... certeza que ele se sentiu honrado com esse sobrenome. Exatamente, né? Nós temos Oliveira daqui e Martins dali, muito bem. Eu fico feliz por esses dois sobrenomes. Val, eu quero parabenizá-lo,
né, pela forma dos projetos de lei que vem nesta casa, né, no bom senso da Vossa Excelência, da sua equipe de trabalho, sempre os projetos bons. E esse aqui, como é um veto total do senhor prefeito, nós não vamos deixar aqui, junto aos demais vereadores, análise de cada um dos senhores, fazendo do que realmente o projeto de lei é interessante para a nossa sociedade. E o projeto é um projeto que tem a legalidade, e nós vamos defender, porque a casa também defendeu desta forma, com um projeto de lei, sem vícios e sem a ilegalidade. Então, portanto, meu voto é para Vossa Excelência, para a sua equipe de trabalho e para os demais que aqui estão nos ouvindo e vendo que os projetos bons que vêm nesta casa, a gente precisa defender mesmo. Então, estou defendendo, meu voto será a favor da derrubada do veto do senhor prefeito, senhor Miguel Haddad. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, veto total, com a palavra o pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, veto total ao projeto de lei para especificar filmes de alerta de interesse público a ser exibidos nos cinemas. Eu sou autor dessa lei, 7.455, vou votar para a derrubada do veto, porque nessa lei, que eu me recordo, era exibição daquela propaganda contra a pedofilia na sala de cinemas. E essa do vereador Val, ela é mais abrangente, ela inclui vários aspectos importantes para a população, e nós sabemos que no cinema, antes de começar o filme, as pessoas ficam ali olhando, é óbvio, para a tela do cinema, e é um local propício para meditação, propício até para o público infanto, juvenil, as crianças que estão formando a sua personalidade, elas assistindo um filme, por exemplo, de grande bilheteria, muitas crianças vão estar ali presentes, e ali essas campanhas de interesse público é de fundamental importância, porque a criança vai estar aprendendo, vai estar sendo orientada. E nós sabemos que hoje uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem uma facilidade muito grande daquilo que ela vê, ela guardar. O senhor permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Não querendo atrapalhar o raciocínio de Vossa Excelência, tenho certeza que não faço, Vossa Excelência é conhecedor da matéria. Isso é prova, uma testemunha aqui, a minha neta, de 2 anos e meio, viu na televisão algo institucional de não utilizarmos o celular enquanto dirigimos. E ela chega para mim, quando eu estou saindo, todo dia ela veio pegando o celular, vovó, se for usar para o carro, vovó, não pode. Então veja como realmente com essa idade aprende, que dirá nos 6, nos 8 anos. Parabéns pela fala, vereador, e aproveito para dizer que também votarei pela derrubada do veto. Obrigado. Então eu quero parabenizar o vereador Val, que está ali aqui no plenário, por esse importante projeto de lei. A gente sabe que a legislação, o vereador Paulo Sérgio sempre bate nessa tecla, né? Ela é muito confusa, porque mais uma vez foi dado como ilegal, inconstitucional, e um projeto de suma importância, de um alcance, que o executivo ele tem que entender o seguinte: por exemplo, pedofilia, o alcoolismo precoce, por aí vai, isso ele vai estar levando para o município benefícios. É hospital mais vazio, delegacias mais vazias e por aí vai. Então eu voto para a derrubada do veto e que esse projeto de lei ele venha ser aprovado. Muito bem. Continua a discussão, veto total, projeto de lei de número 10.842. Em votação.
com 13 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está derrubado o veto total ao projeto de lei número 10.842. Esta presidência irá suspender os trabalhos pelo tempo que for necessário para que nesta manhã possamos prestar uma justa homenagem ao Sindicato Especialista de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, ao DEMO, pelo transcurso dos seus 60 anos de fundação. Eu vou suspender os trabalhos e nós vamos organizar para que possamos dar início à homenagem ao pessoal da UDEMO. Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. Vamos dar, então, início a esta homenagem à UDEMO. Senhoras e senhores, esses trabalhos são destinados a assinalar a passagem, neste ano de 2012, dos 60 anos de fundação do Sindicato Especialista de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, a UDEMO, e a prestar a essa instituição a merecida homenagem da Câmara Municipal. Para compor a mesa, eu convido o senhor Fernando de Souza, secretário municipal de Assuntos Parlamentares, neste ato representando o nosso prefeito municipal, Miguel Haddad. Também cito que se encontra entre nós, representando a professora Eliana Maria Boldrin, que é dirigente regional de ensino, a professora Eneli Ozelo. Convido também para adentrar ao plenário compor a mesa o excelentíssimo senhor diretor de Assuntos Sindicais do Sindicato Especialista de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, o professor Roberto Augusto Torres Leme, representante do excelentíssimo senhor presidente da instituição, professor Francisco Poli. E, por fim, convido a adentrar o plenário a compor a mesa a excelentíssima senhora presidente regional de Jundiaí da instituição, a professora Egli Aparecida Piccolo Balanzuelo.
Este ato da Câmara Municipal é iniciativa da nobre vereadora Marilena Perdiz Negro, a quem convido a fazer uso da palavra. E até, nobre vereadora. Bom dia, cumprimento a mesa da pessoa da professora Egli, a quem eu tenho a honra de receber aqui junto nesta casa, e dizer que não vou me alongar aqui no pronunciamento, porque quero ouvir um pouco da história da UDEMO, mas dizer que eu e todos os meus colegas vereadores que aprovaram esta iniciativa, que é uma iniciativa singela, porque no meio de uma sessão, mas que nós não poderíamos deixar de reconhecer a importância dessa instituição nos debates, não apenas os interesses corporativos da categoria, mas da formação e na construção de uma política de ensino adequada e boa para todas as fases da vida das nossas crianças. Então, eu fico aqui bastante honrada em poder ter sido um instrumento para que esse momento aqui acontecesse, juntamente com esta Câmara, que soube reconhecer a importância desta data. 60 anos é uma história de algumas décadas, né? Passamos por algumas gerações, e nós estamos aqui agora fortalecendo e consolidando ainda mais os momentos históricos que nesta cidade a gente sabe reconhecer. Então, muito obrigado aos meus amigos vereadores desta legislatura, que entenderam, porque nós aprovamos esse pedido lá atrás, ainda no mês de maio, já querendo, ou junho, já querendo fazer essa homenagem mais próxima possível do dia 18 de outubro, que é a data de aniversário dos 60 anos, e também muito próximo do dia 15 de outubro, que é dia do professor. Então, uma homenagem também extensiva a toda a categoria do magistério, a toda a categoria da educação. Então, muito obrigado pela presença de vocês, mas nós é que nos sentimos orgulhosos de estar nesse momento aqui, compartilhando esse momento com todos. Muito obrigada, e que tenhamos aqui um momento bastante solene e histórico para a entidade, para a instituição de vocês. Obrigada. Nesta fase dos nossos trabalhos, a Câmara Municipal oferecerá à instituição homenageada a placa comemorativa alusiva aos 60 anos de sua fundação. Para entregar a placa, convido a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro para receber a professora Egli. Bem, para fazer uso da palavra agora, falando em nome do presidente da instituição, o professor Francisco Poli, eu convido o professor Roberto Augusto Torres Leme para que faça uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal, excelentíssimos vereadores, em especial a excelentíssima vereadora Marilena Negro, que abriu essa oportunidade para que nós possamos aqui receber com muita honra, e ainda que como cidadão jundiaiense, nós estamos aqui
comemorando os 60 anos da nossa entidade. Do que nasceu a Udemo? Exatamente no dia 18 de outubro de 1952, um grupo de diretores resolveu se reunir para que fundássemos juntos, obrigado, uma entidade que defendesse os interesses da categoria de diretores de escola. O sindicato evoluiu, é o primeiro sindicato da área da educação do Estado de São Paulo a obter registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Realmente, nós tivemos alguns anos de muitas dificuldades, quando os diretores, de forma quase que desordenada, mas ansiosos, lutavam para que os interesses da categoria fossem defendidos arduamente. Durante os anos 50, os anos 60 e até os anos 70, os anos negros da nossa história, a entidade também sobreviveu com grandes dificuldades. Imaginem todos que, ao final da década de 70, nós não tínhamos sequer contribuição para a sobrevivência, a não ser com a boa vontade e a contribuição de alguns colegas. Foi preciso que, para obtermos o direito de arrecadação sindical pelos cofres da Fazenda Pública, nós contamos com o auxílio da POSF para receber as nossas contribuições. Mas, de repente, um aparecer da década de 80 e toda a situação, nós tivemos um crescimento assustador. Hoje, colegas, nós somos mais de 10.000 especialistas em educação. Quais são os especialistas em educação? Não só os diretores de escola, mas, sobretudo, os supervisores de ensino, o vice-diretor, o assistente de diretor, um cargo em extinção, também o professor coordenador das escolas. Todo o pessoal que fica dando apoio pedagógico e estrutural para a escola faz parte da nossa entidade. Nós crescemos, evoluímos e hoje somos cerca de 10.300 associados da abrangência estadual. Temos 12 escritórios regionais distribuídos por todo o estado de São Paulo e nós evoluímos bastante no atendimento em defesa dos interesses dos associados. Não só os interesses corporativos, como disse a vereadora, evidentemente, mas, sobretudo, a nossa entidade está muito preocupada com a qualidade do ensino. Tanto que as nossas publicações de caráter legal, e passamos a questão de 13 anos atrás, publicar uma revista do projeto pedagógico, que nós orientamos aqueles que estão trabalhando para a melhoria da construção do projeto político-pedagógico da escola. Isso é fundamental. Hoje, nós temos um departamento jurídico com 5 advogados, porque, infelizmente, nós temos que sempre brigar, entre aspas, com o governo estadual e até o federal para a defesa dos nossos interesses. Quantas vezes deixamos de receber vantagens conquistadas nas duras lutas para que isso fosse através do departamento jurídico, numa longa história que se constrói o pagamento através dos precatórios. Demoram anos. Muitos de nossos associados, acreditem, não conseguem receber em vida o direito que obtiveram durante o seu tempo de trabalho. E nós nos preocupamos muito também com os aposentados. Na nossa entidade, nós não falamos de inativos. Ela é dividida em ativos, aqueles que estão na lida do dia a dia, e aposentados. Temos um projeto, é o primeiro entre as entidades de educação, chamado Projeto Aposentado Ativo, que nós imaginamos que aquele que se aposentou tem muita capacidade ainda para ser útil e não ser entendido como um consumidor, mas ainda como um consumidor, mas também como um produtor e criador das coisas. Essa é a nossa história. Para não
alongar muito, nós pediríamos autorização à mesa e aos nobres vereadores para ler uma mensagem que nós pusemos no nosso site e nos dirigimos a todos os diretores para a comemoração dos nossos 60 anos. A Lei Estadual 10.927 de 2001 instituiu o Dia do Diretor, como 18 de outubro. Para um mundo ainda melhor. Nossa homenagem a todos os diretores ativos e aposentados. Parabéns, colega. 18 de outubro é o Dia do Diretor de Escola. O educador, administrador ou administrador, educador. Aquele que dirige, que dá direção ao processo pedagógico da escola. O educador sob cujo carisma e inspiração até escolas inviáveis se viabilizam. O administrador que não contrata, não demite, nem avalia seus colaboradores, mas que, mesmo assim, consegue administrar. Administrar sem mandar. O administrador que enfrenta desafios, muitas vezes superiores aos de pequenas e médias empresas, sem as condições que essas empresas oferecem aos seus administradores, sem os instrumentos administrativos e a necessária valorização salarial. O educador que gasta parte do seu tempo cuidando da burocracia, merenda, disciplina, consertos e conflitos, e que, mesmo assim, ainda tem energia para cuidar do mais importante na escola, o projeto político-pedagógico, a aprendizagem dos alunos. O educador em torno do qual gravitam os problemas e as soluções das escolas públicas, do banheiro limpo ao astral da equipe, passando pelo horário respeitado. O administrador, com tão pouco, ainda é capaz de conseguir muito. O educador, administrador, que é, nesse sistema desorganizado, um virtuoso da sedução e um gênio da administração. O administrador que dá à escola e a sua cara, o educador que vai em frente, mesmo sem ter com quem contar. Parabéns, colegas. Conte conosco. A nossa homenagem a todos os diretores de escolas, ativos e aposentados da rede pública estadual de São Paulo. Muito obrigado pela Câmara Municipal por esse gesto. Parabéns pelas palavras, professor Roberto. Para falar em nome da instituição homenageada, convido a excelentíssima senhora presidente regional de Jundiaí, a professora Egli Aparecida Piccolo Balanzuelo. Me corrigem aqui, que é Valanzuelo. Não, é Balanzuelo. Balanzuelo mesmo. A vereadora Ana Tonelli está querendo derrubar o presidente. Presidente, é que espanhol troca o V pelo B. Certo. Então, isso é Balanzuelo mesmo. Balanzuelo. Erroneamente, mas é. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Um dia tão chuvoso, eu não sei se eu fico triste que choveu e o pessoal não pôde vir, ou se eu fico alegre pela natureza que recebeu esse presente. Na verdade, não sei o que pensar. Senhor presidente, dileto filho de diretor de escola, nobres vereadores, vereadora Maria Helena Negro, colegas, quero, em meu nome e em nome de todos os filiados do nosso sindicato, agradecer profundamente a honraria que nos é outorgada por essa Câmara Municipal, por ocasião do 60º aniversário da UDEMO. Nosso 60º sindicato primou sempre pela ética, eficiência e entusiasmo. A nossa regional atende diretores de escola das escolas estaduais de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabriúva, Jarinu, Louveira, Itatiba, bem como a região de Bragança Paulista. É uma aglomeração sindical. Na nossa regional, é um braço da UDEMO Central. Está instalada em nossa cidade há 13 anos.
primeiramente na Praça Quintino Bocaiúva, em Vila Ares, e hoje em sede própria, a Rua Rangel Pestana, no edifício Jatobá. As atividades da Regional de Jundiaí sempre foram marcadas por muitas lutas e reivindicações. Esta casa, senhores vereadores, foi diversas vezes palco de assembleias realizadas juntamente com outras entidades da educação. Certo, Hilder? Nossa regional promove também diversas atividades para atender nossos associados. Atividades como cursos de atualização, assistência jurídica, carteira de lazer, carteira de saúde, convênio médico, fóruns, congressos de educação e etc. Quero ressaltar que a maioria dos aqui presentes, como eu não estou acertando esse microfone, quero ressaltar que a maioria dos... Obrigada. Quero ressaltar que a maioria dos aqui presentes, como eu, teve toda a sua formação realizada em escolas públicas. Os exemplos de sucesso de alunos oriundos de escolas públicas são muitos. E, como educadores, acreditamos no milagre da educação pública, o que se comprova com o exemplo do próximo presidente do STF. São exemplos do milagre que a educação pode operar sobre a pobreza material e cultural. É preciso reinventar a educação e a vida, todo dia com entusiasmo. O entusiasmo é o combustível. Sabemos que os anos deixam rugas na pele, mas a falta de entusiasmo deixa rugas na alma. Quero agradecer novamente a honraria, e em especial a vereadora Marilena Negro, e desejar que o nosso sindicato seja sempre feito de pessoas, fé, luta e muito, mas muito entusiasmo. Obrigada. Parabéns à professora Egli pelas palavras e pelo trabalho na condução da Regional de Jundiaí. A todos peço licença para dirigir a minha saudação. Excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, autoridades presentes, os representantes do Sindicato Especialista da Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, AUDEMO, bem como de outras entidades oficiais aqui representadas. A suspensão dos trabalhos da presente sessão ordinária tem uma razão de ser, a justa homenagem ao DEMO, cuja fundação remonta a 18 de outubro de 1952, sob a denominação de União dos Diretores do Ensino Médio Oficial, instituição que hoje se caracteriza como o Sindicato de Especialistas da Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. No dia 18 de outubro, comemorou-se o Dia do Diretor da Escola e comemoraram-se também, portanto, os 60 anos da UDEMO e de seus bons serviços prestados à categoria e, por extensão, à comunidade escolar e à coletividade paulista. Por tais razões e pelo transcurso do dia 18 de outubro, felicito em nome da Câmara Municipal de Jundiaí os diretores das escolas públicas por seu dia e ao DEMO, Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, pelo dia em que completa seus 60 anos de relevantes trabalhos prestados, rogando que a sua atividade frutifique por iguais e infindáveis períodos. E eu gostaria de dizer aqui que, como filho, né, de um diretor, como filho do professor Anésio de Oliveira, de quem tenho muito orgulho, e hoje uma escola foi batizada com o nome do meu pai, e isso traz uma recordação muito boa dos tempos em que via o meu pai levantando-se, se trocando e se dirigindo à escola. E costumo dizer com muito orgulho, vereador Doca, o senhor que tem a esposa que trabalhou ao lado do meu pai, né, que jamais vi meu pai, professor Roberto, jamais vi meu pai, professora Egli, faltar um dia de serviço. Só me lembro do meu pai não indo trabalhar
num dia em que ele estava internado por um problema de úlcera. Então, acho que a velha guarda dos professores traz uma recordação muito boa do ensino público. Quiçá a gente consiga manter a tendência de recuperação do ensino público, como a gente tem visto na qualificação aqui dos professores municipais, né, pelo menos da rede básica, porque eu sou um aluno que só estudei em escola pública. Hoje se fala em se premiar quem estuda em escola pública. Na nossa época, a escola pública era concorrida. Nós tínhamos que prestar exames para poder entrar na escola pública. Havia uma procura por escola pública. E eu espero que um dia isto retorne. E vocês, especialistas, vocês, diretores, apoiadores na parte, né, pedagógica, a todos vocês, eu tenho certeza que essa homenagem ela é pequena, mas em nome da Câmara Municipal, a gente tem que dizer muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, alguns ainda fazem e continuarão realizando, transformando a sociedade, transformando, né, aquele pequeno ser num cidadão completo, como muitos conseguiram se transformar. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e parabéns ao Demo pelos 60 anos de fundação e que frutifique cada vez mais em árvores frondosas. Muito obrigado. A professora Egli pede para entregar um mimo à vereadora Marilena Negro, por favor. É que a gente vai ficando passado também, professora. Bem, eu vou franquear a palavra aos vereadores, se alguém quiser se pronunciar. Não havendo, então, prestada assim ao Sindicato de Especialistas em Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, ao Demo, a homenagem da Câmara Municipal pelos 60 anos de sua fundação, encerro esses trabalhos e convido os senhores vereadores e os demais cidadãos presentes a apresentar os seus cumprimentos aos professores e diretores aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram de prestar esta homenagem.